Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Tuas misericórdias se renovaram nas nossas vidas essa manhã. Obrigado porque nós temos o privilégio de estarmos te servindo no semear, Senhor. Obrigado pela vida de cada voluntário que está aqui. Que o Senhor esteja realmente nos capacitando, nos dando sabedoria e que através desse treinamento a gente possa estar nos capacitando a estar ensinando a tuas crianças, Pai, para que realmente elas estejam atingindo a plenitude e possam um dia estar aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Muito obrigado, Pai, por esse domingo e cuida desse tempo. Em nome de Jesus nós agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Eu vou segurar assim, que isso daqui tá meio quebrado, sei lá. Gente, bom dia. Nós temos no SEMEAR um curso de treinamento de professores. Então, todo mundo que um dia passou por esse curso pôde se tornar professor de alguma área do SEMEAR, seja do SEMEAR Bebês, da IBI, do culto infantil. Porém, nós não tínhamos até então algo que pudesse complementar uma formação continuada, vamos dizer assim, no SEMEAR. E o nosso desejo era que os professores tivessem um workshop, alguma coisa nesse sentido. E pensando nisso, o ano passado nós tivemos uma aula num sábado, mas diante do horário e da agenda das pessoas, era um pouco difícil que todos pudessem participar. Então, quem participou e outros que não puderam, trouxeram para nós, puxa, mas podia ser no domingo, podia ser no horário de EBD, mais pessoas poderiam aderir. Então, nós levamos isso para o nosso planejamento, especialmente foi algo que foi levantado no planejamento do SEMEAR Bebês como uma meta, e aí nós estendemos isso, levamos para o Natanael, para o Fábio, e é um privilégio poder ter um curso de EBD no mês de julho, que é um mês mais curto, então são 4 aulas, trazendo algumas ideias, algumas práticas para essa reciclagem, vamos dizer assim. Então, a ideia nós vamos falar um pouquinho do panorama do curso. Eu vou trazer brevemente o que acontece no SEMEAR Bebês, porque nem todos aqui atuam lá. A Cris vai trazer brevemente como acontece na IBI, o Marcão no culto infantil, só para trazer um panorama. E, na sequência, nós vamos começar o nosso curso com a Brenda trazendo algumas ideias e práticas de memorização de versículo, o que é bem legal. Nós começamos, os alunos, eu falo alunos porque eu trabalho em escola, gente. As crianças de 4 anos em diante já têm essa prática de memorização de versículos, porque vem na revistinha, o material do SEMEAR, tem toda essa organização. Nós iniciamos esse trabalho com os versículos, acredito que há 1 ano e meio ou 2, lá no SEMEAR Bebês, de uma forma mais estruturada. Então, antes eles recebiam uma folha sulfite, meia folha sulfite, com um versículo, e era só na primeira sala, que é a antiga N1, que hoje é 19. Mas, depois de um tempo, nós fizemos um modelo diferente. Então, começamos a organizar uma arte, um versículo que forma um chaveirinho. É um projeto que acontece com uma pessoa que é amiga da Dani Tutuí, e eu tinha como mãe esse chaveirinho que eu tinha contratado, e aí eu conversei com essa pessoa, falei, olha, é a Débora. Falei, Débora, é muito legal a sua ideia, a gente queria fazer na igreja, mas o número de versículos que existem, a gente não consegue ficar limitado só neles. É possível dar continuidade nesse trabalho? Ela falou, eu não consigo, mas vocês podem seguir. Então, a gente usou essa ideia, estendemos lá para o SEMEAR Bebês, todos os domingos, manhã e noite, eles recebem esse versículo, que vai formando um chaveirinho, e a ideia é que os pais comecem a memorizar, para que eles já desçam com essa prática. E agora, em janeiro, nós iniciamos esse trabalho aqui na IBI, oficialmente com todas as salas recebendo o chaveirinho, e a Brenda entrou conosco com algumas ideias de como ela fazia, já com a classe de 9 anos. Então, ela vai falar um pouquinho melhor sobre tudo isso. É uma ideia muito legal. Não são todas as salas que acontecem
no formato que a Brenda vai falar, mas a ideia é que a gente possa ir ampliando nesse formato com os demais, porque é muito efetivo, eu falo como mãe que tem um filho fazendo nesse formato e é bem legal. Mas eu vou falar então um panorama geral, depois a Cris, Marcão, e na segunda parte da aula a Brenda vai trazer essas ideias. A nossa ideia então para o curso é o ensino bíblico eficaz, então práticas desse ensino à escritura, o que a gente pode fazer. Então, qual que é o objetivo do nosso curso? Eu vou fazer uma leitura agora. Oferecer um maior repertório prático de procedimentos e uso de recursos variados para professores que levam o ensino das escrituras para crianças na escola bíblica infantil, lidando ao mesmo tempo com questões do cotidiano, rotina, comunicação, participação, regras, resoluções de conflitos. Nós entendemos que nem todos que estão atuando no SEMEAR têm uma formação pedagógica. Então, tem alguns aqui que sim, eu sou pedagoga, tem alguns aqui, Rebeca, e mais gente que eu posso perder, a Cris é professora, a Gi, mas nem todos têm uma formação, vamos pensar assim, na questão da graduação ou algo assim, pedagógico. Então, tem muitas questões do cotidiano que são difíceis para quem já é pedagogo ou da área da educação. Para quem não é, isso fica mais difícil para lidar. Então, a nossa ideia é ter essa troca e preparar, munir, de alguma maneira, essas pessoas, até quem já é da área, mas principalmente quem não é, para conseguir lidar com essas questões do cotidiano. Então, a primeira aula, que é hoje, é esse panorama geral. Nós vamos trazer, então, um panorama do SEMEAR, e a Brenda vai falar sobre a memorização de versículos. Na semana que vem, nós vamos trazer o tema Evangelho Sempre, ideias criativas para ensinar a Bíblia. O objetivo da aula que vem é ampliar esses recursos dos professores de como incluir o ensino do Evangelho nas aulas de escola bíblica. Sempre que possível, em situações variadas, oferecer ideias criativas para ensinar a Bíblia, tornando mais envolvente e acessível para a criança. Então, esse é o objetivo da nossa próxima aula. A terceira aula, ela vai trazer algo prático, então a rotina, a comunicação, a escuta, a participação. A ideia é estabelecer estratégias em cada um dos momentos da rotina, a fim de garantir maior previsibilidade e participação. Uso de recursos concretos, principalmente em algumas fases, variedade de ideias, organização do espaço, materiais, silêncio ou escuta? Escuta do professor ou da mensagem? Como administrar a participação das crianças, equilibrando esse incentivo, a segurança, o segurar. Eu preciso incentivar, mas agora eu preciso segurar um pouquinho, porque senão eles falam que foram viajar na casa da avó e passava o trem. Você estava falando da Gênesis. Então, isso acontece muito. Então, como que eu faço isso de uma forma que dê segurança para a criança? Você pode falar agora. Não, agora eu preciso que você escute. Esse equilíbrio todo é muito difícil. Ele é muito difícil na escola. Como professora, eu vejo a dificuldade de ouvir os meus alunos e, ao mesmo tempo, de pedir que eles me ouçam. Então, esse equilíbrio é algo muito desafiador. Então, são várias perguntas que nós podemos fazer e essa troca vai acontecer na terceira aula. E, para fechar o nosso curso, a aula 4 vai falar sobre relacionamentos, regras, resoluções. Então, a experiência diz tanto quanto ou mais do que o ensino, especialmente em determinadas idades. A partir de características do desenvolvimento das crianças, trabalharemos o estabelecimento de regras e combinados, sua manutenção, prevenção e mediação de conflitos entre a criança, professor, entre criança e criança, como lidar com algumas adversidades e limitações, gerando cooperação e inclusão. Então, são alguns temas pertinentes que são desafiadores para nós que estamos na escola, com toda a formação e suporte, quem dirá aqui com pessoas que são voluntárias, que muitos não têm essa formação de lidar com tudo isso. Então, esse é um pouco do nosso cronograma. A gente queria que vocês entendessem o que vocês vão ver no nosso curso. Eu vou começar brevemente falando o que acontece no SEMEAR Bebês, para quem não conhece. Os números são uma média, eu fui contando
quando eu montei, mas pode ter uma variação pequena ali. Hoje, a nossa equipe do Semear Bebês conta com 20 professores. Eles atuam de uma forma diferente da escala da IBI e diferente da escala do culto infantil. Eles servem uma vez no mês em um dos períodos, porque o Semear Bebês são os 2 períodos. Então, não é como aqui, que tem a IBI num período, o culto infantil no outro. Lá, eles atuam nos 2 períodos. Então, nós temos esse número de professores, e diferente do que acontece aqui na IBI, que nós temos um professor por classe, lá nós temos os monitores que atuam no cuidado das crianças. Então, os professores, eles passam para esse momento da história, da aplicação. Então, nós temos essa média de professores, nós temos 5 salas. Como nós organizamos? As 3 primeiras salas, que são a 19, a 20 e a 21, eles são menores, a 19 são bebezinhos, o professor passa, um deles passa com uma pessoa do louvor, ou o próprio professor também faz o louvor. Isso é algo que o professor pode decidir. Se ele quer fazer o louvor, ele também pode fazer, tem essa formação. Se ele quer alguém que acompanhe, tem a equipe do louvor que acompanha. E um outro professor, ao mesmo tempo, passa nas 2 últimas salas, porque eles são maiores e demandam um tempo maior. Antes, era uma pessoa passando em tudo, era bem corrido, e a gente não conseguia cumprir o que a gente ensina no treinamento de professores, que é uma aula bíblica aplicativa. O professor não tinha esse tempo de aplicar, ele tinha que sair correndo praticamente em todas as salas. Graças a Deus, nós conseguimos ampliar o número de voluntários, e hoje nós temos 2 professores e pessoas que atuam no louvor, dividindo essas salas e conseguindo fazer a parte da aplicação, acompanhando as crianças. A sala 20 antes não tinha um momento de aplicação, hoje eles têm. Só a 19, que eles são bem bebês, que não tem um momento de atividade ali, mas tem a oração, tem a história e tem esse versículo que vai para a família também. Temos os voluntários do louvor, que é essa equipe que trabalha junto com os professores do Semear Bebês. Então, eles entram juntos, tem um momento do louvor, depois a história, e o professor adequa o tempo. Na sala 19, é bem curtinho, bem curtinho, mas tem a história, eles levam amigurumi, tem uma voluntária que ela era professora nossa, a Naime, mãe da Gláucia, e ela não dá mais aula, mas ela produz todos os amigurumis possíveis. É muito legal. A gente tem uma caixa enorme que já não cabe mais, já compramos outra e eu acho que logo não vai caber mais. Então, tem vários recursos visuais essa fase, eles precisam muito disso. Tem os monitores, e nós tivemos a necessidade de ter, então, novas equipes, porque com a criação dos versículos, a gente não conseguia mais que a comunicação da igreja fizesse o tanto de versículos que nós precisávamos. Então, hoje nós temos uma equipe de arte, que é quem produz a arte dos versículos, tanto do Semear Bebês como da IBI. Nós temos 11 pessoas que produzem essa arte, e temos uma equipe de suporte que recebe, depois que essa arte sai da equipe, ela vai para o escritório, eles imprimem, e vai para a equipe de suporte, que faz o recorte, plastificação, recorta de novo, fura, para chegar nas salas todo domingo. Então, nós temos isso, e temos no Semear Bebês 3 voluntários, que é uma outra equipe que também é recente, de organização das salas e reposição de materiais. Isso nós também implementamos na IBI. Na IBI nós temos mais, porque são mais salas. Eu já conto, na hora que a Cris for falar, eu conto quantos são, que eu já esqueci. Mas no Semear Bebês nós temos 3 voluntárias que sempre fazem a organização toda. Parece coisa básica, mas precisa tirar kit berço, mandar para a lavanderia, tem o lençol, tem os brinquedos, tem que higienizar, tem que repor. Antes só tinha giz de cera. E aí, quando chegou eu e a Rebeca, a gente quase teve um piripaque. Como que faz só com giz de cera nesse Semear Bebês? Aí a gente fez uma lista que o Natanael nunca viu na vida, que era a lista do colégio que a gente trabalha. Ele topou, comprou tudo, e hoje eles têm vários materiais. Então, esses materiais precisam ser repostos lá, e essa equipe faz esse trabalho. E é muito bom, porque essa estrutura tem funcionado muito bem. Nós temos no Semear um drive. Quando eu cheguei, em 2021, na coordenação do Semear Bebês, eu achei que seria legal a gente ter
todo o material num drive, que a IBI já tem isso. Então, a gente colocou tudo num drive, temos a lista de materiais de papelaria, os professores podem sinalizar o que acabou. Tem a escala, que nós funcionamos de um jeito diferente dos demais, então cada professor preenche a sua disponibilidade, já tem a escala até dezembro e eles vão preenchendo. Temos as fotos dos recursos, isso foi uma coisa que a Rebeca me ajudou muito. A gente fotografou cada um dos recursos que tinham no armário e colocou no drive para o professor saber o que ele tem disponível. Inclusive, vocês que são professores do culto infantil e da IBI, também podem usar esse material, ele só fica lá em cima, mas a gente consegue dar acesso para vocês verem o drive, e o que vocês precisarem de recurso é um recurso nosso, da igreja. Vocês só precisam devolver certinho no armário, porque eu sou muito exigente com a organização. Mas está tudo certo, etiquetado lá, e tem essas fotos. Tem um treinamento para o Semear Bebês. A gente não tem aquele treinamento como tem na EBI no culto infantil, que todo ano, em agosto, não sei se vai mudar esse ano, vai mudar. Mas antes era em agosto, que tem aquele treinamento de 2 meses. Nós não temos isso. Então, eu e a Rebeca, a gente ia fazendo um monte de treinamento ao longo do ano, porque precisava de voluntário, não dava para esperar um ano para fazer treinamento. Mas aí veio essa demanda e nós fizemos uma gravação recentemente, em breve a equipe de comunicação organiza, que é um treinamento digital. Então, as pessoas que querem servir podem assistir a esse treinamento e depois tem um estágio que eles fazem, tanto com o louvor como com os professores. E o nosso material, hoje nós usamos o material de uma editora, mas nós estamos produzindo, é a Rebeca que está produzindo o material de Semear Bebês, então vai ser um material autoral, assim como nós temos na IBI. Então a ideia é ter essa continuidade, essa identidade da igreja. Qual é a nossa dificuldade hoje? O nosso material do Semear Bebês, ele é bíblico e tudo, mas ele tem um desdobramento manhã e noite, onde de manhã ele faz a aplicação daquela história e à noite ele faz de uma forma diferente, trazendo alguns personagens. O que pode acontecer é que ele foca bastante, principalmente à noite, na moral da história. E às vezes o professor pode se perder ficando muito moralista, e não é essa a nossa ideia. A ideia é que seja uma aula bíblica aplicativa. Então, nem só a criança vai saber só de história. Eu sei a história toda da Bíblia, todas as histórias. Também isso não é eficaz. Mas é importante que, além de saber a história bíblica, ela aplique na vida dela. Então, a gente tem atualmente essa dificuldade, por isso a gente está produzindo um material nosso para não se perder mais nessas questões que, às vezes, esse material que a gente usa traz bastante, a gente precisa ir driblando para não cair no moralismo dentro da história. Então, esse é um cuidado, até a Mariela vai trazer essa abordagem que eu pedi, porque é um cuidado que a gente tem que ter no Semear Bebês, porque não é um material nosso ainda. E, e nós temos a política de proteção à criança. Em algum momento hoje eu vou projetar o QR Code, que deu certo, para quem não tem. Isso todos vocês deveriam ter lido. Caso não tenham lido, vocês estão atrasados e devem ler hoje. Porque, não só como pais, mas como professores, e para entrar no Semear, a gente, teoricamente, tinha que ter lido essa política. Ela é muito importante. Ela tem tanto questões de regras alimentares, que é importante, às vezes, a gente orientar os pais que não leram, não sabem, e estão colocando em risco algumas questões que a gente combinou. Questões de regras de aproximação, de conduta, tem todos os parâmetros, inclusive no programa de férias a gente tem que adequar várias coisas para atender essa política. Então, depois eu vou projetar, no Semear Bebês, no nosso drive, tem lá, no culto infantil tem também, acho que na IBI também deve ter, senão a gente coloca, mas é importante que todos tenham acesso a essa política de proteção. Os pais, inclusive... Legal. Oi? No site também tem, perfeito. Às vezes é difícil achar as coisas no site, às vezes eu fico um tempão procurando, mas tá lá, sempre tem. E eu vou passar, então, para a Cris. Eu queria só, antes de passar, eu sei que tem gente que está de várias áreas e alguns que vão entrar ainda em alguma. Alguém tem alguma dúvida de como acontece a dinâmica do Semear Bebês? Assim, só para
foi uma pincelada geral. Então, a Cris vai falar um pouco sobre missão, valores, EBI e o Marcão Culto Infantil. Jaque, bom dia. Que bom ver tanta gente aqui. Eu acho muito valioso isso que a gente está fazendo aqui. Queria ver mais gente da EBI aqui, mas eu espero que depois assistam online, porque eu todo ano, né, eu participo do treinamento de professores novos. E toda vez que eu venho fazer aqui, assistir as aulas da Gisane, do Marcão e da Rose e de todo mundo que vem aqui falar, eu saio daqui renovada e pronta para mais 5 anos de ministério. Assim, é muito rico e assim a gente aprende muito, né? Então, assim, eu só queria relembrar, porque é importante a gente olhar, né? Então, assim, o que é a nossa missão, nós aqui, né, como Ministério do Semear? Que é pastorear crianças com vistas à salvação e transformação em suas vidas, nós servindo como instrumento de apoio às famílias. Então, tanto na bebês, EBI, culto infantil, é isso. Nós somos um apoio para as famílias. E nossa visão de futuro, né, o que a gente está fazendo aqui, né, servindo e honrando ao Senhor, né, mas o que a gente faz como ministério, né, de ensino aqui, né? Então, a gente tem como objetivo aqui fornecer ensino abundante e fiel à palavra, que nós tenhamos um número grande de professores capacitados. Isso que a gente está fazendo aqui, né, é um plus, né, do que a gente já tem. Utilizar material criativo, relevante e atual. Viabilizar programas com um fim específico de ganhar crianças para Cristo. Então, isso acontece todos os domingos aqui. Também tem o programa de férias e tem outros eventos que a gente promove para que isso aconteça. E conduz a criança desde pequena para ser uma seguidora e testemunha viva de Cristo, a fim de tornar um cristão relevante na igreja e na sociedade. Então, para a gente ter sempre isso em foco. Quando a cada domingo, né, que a gente estiver atuando, né, a gente lembrar para que eu estou aqui. Né? Eu estou aqui só para entreter crianças e para que elas fiquem ocupadas algumas horas do domingo, né? Ou eu estou aqui para ser um instrumento do Senhor. Só rapidamente, alguns números da EBI, né? Atualmente a gente tem 7 salas, e nessas 7 salas transitam a cada domingo entre 170 a 200 crianças, né? De 4 a 10 anos. 11 anos, os pré-AS 1 era antigamente da nossa equipe, mas agora eles estão ali junto com os pré-AS e à noite? Novidades, spoiler. Então, assim, a cada domingo, né, também temos 7 a 10 professores. No total, nós temos aqui 40 professores, né, que se revezam. Diferente do Semear Bebês, que tem uma escala ali, cada professor coloca quando e onde vai atuar. Aqui a gente tem perfis diferentes de professores, tamanhos, idades de crianças, então a gente vai adequando a isso. E cada professor fica, em média, 2 meses na sala. E quando não pode, então entram os professores suplentes, né? Então, desses 40 professores, existe a metade como professores titulares e a outra metade como suplentes que cobrem as substituições. E fora isso, né, os professores são apoiados por 10 auxiliares a cada domingo, no geral, tanto a EBI como o culto infantil são 100 auxiliares. Temos a equipe de tutores, resposta de oração, cada vez mais necessários, e também a equipe de suporte, né, que vão lá, passam todo domingo, veem o que o professor precisa, o xerox e etc. Então, é isso que acontece em termos de números. O material da EBI, ele é um material de nossa autoria. E, no momento, esse material está passando por uma revisão, né? Então, pais, professores, né? Tem as suas observações e a gente vai anotando e a gente está reformulando todo esse material. E essa semana mesmo eu estava lendo uma revisão
E aí eu falei assim, por que não trazer isso também aqui para a gente, né? Aqui eu coloquei como objetivo da IBI, mas isso não é só da IBI, né? Que é juntamente com os pais, e em negrito aqui é os pais, porque eles têm essa responsabilidade, né? De educar os filhos no caminho do Senhor. Mas nós somos aqui um instrumento. E eu acho muito rico, no caso agora falando da EBI, né? Que as crianças no domingo estão aqui ouvindo a história, ouvindo como essa história, que sentido que ela faz para a minha vida, o que eu posso fazer com isso na minha vida. E além disso, os pais têm essa riqueza, né? Que é esse material para levar para casa, a revista, né, da nossa autoria. E ao longo da semana está relembrando o filho, olha, lembra essa história, esse versículo? Aí vem a Brenda também ali depois falar sobre os versículos. Como isso é um material muito rico para os pais usarem em casa, né? E não só chegar rapidinho sábado à tarde, a lição, um versículo, né? E tudo mais. Não é esse o objetivo, né? Então, assim, tudo que nós fazemos aqui é um material, é apoio para os pais, né, durante a semana. E nós também temos aqui como objetivo auxiliar os pais na responsabilidade que é deles, já falei antes, estou revisando aqui, que os pais são os verdadeiros responsáveis por isso. E é deles que Deus vai cobrar. E nós agora, já que aqui ainda não está revisado, está como alunos, o principal objetivo nosso, né, como professores, né, ao ensinar a palavra de Deus, é promover a transformação na vida das crianças. Para que isso aconteça, é fundamental que o conteúdo ensinado faça sentido para eles. E é essencial deixar claro como as informações bíblicas, elas podem afetar e fazer diferença nas suas vidas diárias. Como a Jaque já falou, não é só vir aqui e contar uma história para eles e dar um desenho para eles pintarem depois. Eu confesso que há anos atrás eu já fiz isso, né? Eu contei a história de Daniel na Cova dos Leões e depois eu dei um desenho para eles pintarem. Daniel na Cova dos Leões, um anjo bem grande ali e tal. E não é isso, né? Falei assim, mas e aí? Essa história, o que ela tem a ver com a sua vida? Como que você vai aplicar isso na vida? E a gente tem esse objetivo, né? De trazer isso para a vida deles, né? Essa história e como que eles podem fazer essa aplicação, né? Por isso que no nosso material sempre tem a história do dia e o conceito aplicativo do dia. E então, as atividades em aula, tudo isso que a Jaque já falou dos objetivos do curso, né, devem permitir, né, que as crianças elas possam praticar isso. E desse livro aqui, Ensinando para Transformar Vidas, foi muito bom que eu revisitei isso aqui, né? Então, o autor fala assim, aquilo que eu ouço, eu esqueço, né? E eu falo isso para os meus alunos também, né? O que eu vejo, eu até lembro, porque eu sou visual, né? Eu consigo me lembrar, às vezes, da imagem e tudo mais. Mas aquilo que eu faço na prática, é isso que eu vou compreender e o que eu vou guardar e vou lembrar. Por isso, essa questão das nossas atividades, elas serem, então, trazerem isso para a prática. E, de novo, né? Eu já mostrei esse slide, só queria enfatizar mais uma vez a questão da salvação e a transformação da criança. É isso que nós estamos fazendo aqui, sendo instrumentos do Senhor na vida de cada criança que passa por aqui. E uma frase aqui, né, desse livro, mais uma vez, que nós não percamos de vista o nosso objetivo, né? É Ele que irá determinar o produto final. Nós só obtemos aquilo que estabelecemos como meta. Então, se eu venho aqui domingo, eu vou contar uma história para a criança e eu vou agora só entretê-la agora com uma atividade ou um tempo aqui na igreja, é vazio, né? Elas vão ter muito conhecimento de Bíblia, mas pouca transformação. E talvez nem salvação. E aqui tem uma frase que eu queria destacar da própria capa desse livro aqui, né, como impulso para a gente, né, que a nossa tarefa não é causar uma boa impressão naqueles a quem ensinamos, mas provocar neles um impacto. Não é apenas convencê-los, mas
levá-los a uma transformação de vida. Esse livro aqui tem em PDF na internet, não precisa nem comprar, está tudo lá. Tá bom? E eu vou passar agora para o meu amigo. É maravilhoso. Eu até tenho uma frasezinha aqui, que ele fala assim, que uma professora, ela falou assim, nossa, hoje a aula foi muito legal, as crianças, ela estava toda orgulhosa falando, e finalmente eu consegui que todos os alunos estivessem ativos. Aí o observador falou, fazendo o quê? Ah, nada de importante, mas eles gostaram muito. Então, assim, nosso objetivo, né? E aí eu coloquei essa frase aqui, né? Nós não podemos perder de vista o objetivo. Não é só fazer uma atividade legal. Esses dias, uma professora, isso foi real agora que me aconteceu, uma professora veio muito feliz para me contar o que ela fez, né? E eu não me lembro a história qual que era, mas eu sei que num trecho da história tinha um apedrejamento, né? E aí a professora, assim, muito criativa, mas usou bolinhas de papel para simular o apedrejamento, que lá no Antigo Testamento, uma história dali. E aí o que fica na cabeça da criança, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as atividades também, para que elas realmente sejam positivas e que tragam realmente coisas reais para a vida deles, né? Então é isso. Deixa eu só mudar o slide aqui, Marcão. Conectou? 10 e 10. Você tem 7 minutos, Marcão. Porque a Jaque falou 20, eu falei 9. Acho que foi de propósito, hein? A Jaque se empolgou. Aí. Bom dia. É que o pessoal fala que eu falo muito, então já fica por último de 10, já reduziu para 7 minutos. Bom dia, acho que todo mundo me conhece, eu sou o tio Marcão, né? Eu trabalho no Ministério Semear, acho que uns 35 anos mais ou menos, e a minha responsabilidade, né? Nós temos o Semear Bebê, temos a Escola Bíblica Infantil, e a minha responsabilidade é como um culto infantil, né? Então, rapidamente, né? Falar um pouquinho para vocês, a idade das crianças que frequentam o culto infantil, né? De 4 a 9 anos, eles entram com 4 anos e saem a 9 anos, né? O horário é das 18 horas às 19h30, então segue o horário do culto dos adultos, né? Enquanto os pais estão lá escutando o tio Fernando, eles estão no culto infantil escutando os professores do culto infantil, né? A frequência das crianças é mais ou menos uma média de 100 a 120 crianças por domingo, né? Vamos lá. Objetivo, né? Levar as crianças a conhecerem Cristo como Senhor e Salvador. Então, a gente sempre procura, dentro daquilo que está sendo ensinado domingo a domingo, a gente procura também estar finalizando que o único caminho para a salvação é somente no nosso Senhor Jesus Cristo. Responsabilidade comparada de um pastor quando prega para os adultos. Como vocês falaram anteriormente, né? As crianças aqui, a gente realmente prega Jesus Cristo, né? A palavra de Deus é pregada, então é muita responsabilidade o nosso trabalho, então a gente procura enfocar isso daí, né? Infelizmente a gente vê que aí fora muitas igrejas usam um tempo de crianças para realmente ser um tempo onde as crianças vão ter alguma atividade, menos aprenderem sobre a Bíblia, né? Então graças a Deus, a Igreja Fonte, a gente, assim como a gente é reconhecido como uma igreja que prega a palavra de Deus com seriedade, a gente também deseja ser reconhecido como uma igreja que prega Jesus Cristo para as crianças com seriedade também, né? Como que a gente faz isso, né, no culto infantil? É um pouco diferente do Semear Bebê, é um pouco diferente da Escola Bíblica Infantil, né? Vivendo o mundo das crianças, né? Principalmente
transmitindo o amor de Jesus para essas crianças, né? Então a gente procura realmente amar essas crianças, falar para elas que Jesus ama, né? Ama cada um que está ali, sendo imaginativo, né? Você contar a palavra de Deus de maneira, eu sempre falo, né? O mundo aí fora prega Satanás, prega as coisas do mundo de maneira criativa, né? Por que a gente não pode ensinar a palavra de Deus? Lógico, dentro dos cuidados que a Cris falou, né? De uma maneira bastante imaginativa, criativa, né? A gente também tem brincadeiras, né? Tem brincadeiras, a gente entende as diferenças de idade, porque é uma turma de 4 a 9 anos, mas a gente também tem cuidado com tudo isso, tendo autoridade e disciplina, né? Então a gente procura realmente ter esse cuidado para com as crianças, né? E pregando o evangelho, que é a razão de tudo isso, né? A gente não pode se distrair com nenhuma outra coisa, né? A gente tem que realmente falar sobre a palavra de Deus. Bom, o que nós temos no culto infantil, né? Eu sempre falo que muitas vezes, quando você aborda uma pessoa para trabalhar, ela sempre fala, pô, Marcão, mas eu não tenho criatividade, eu não consigo ensinar a palavra de Deus. Eu sempre falo, de repente você canta bem, né? Você pode trabalhar no louvor, né? Aí você tem o louvor, você tem ensino, revisão, aí você tem recursos, partes de filmes, convidado especial, de vez em quando aparece algum convidado especial, competição, né? Domingo passado mesmo eu estava viajando, eu recebi algumas fotos, o tio Fábio fez uma revisão usando torta na cara, né? Então eu vi umas fotos. Aí, às vezes, eu sempre brinco com as crianças. Gente, não é para você errar, para você tomar torta na cara, porque muitas vezes elas querem tomar torta na cara. Não, o objetivo é vocês acertarem, né? Mas tinha algumas que erravam para levar torta na cara, né? Personagens especiais, teatro, né? Computador, projetor, né? Fantoches. Então, assim, quando você tem o desejo ardente no coração de servir, né, no Ministério Semear, eu acho que você tem várias áreas dentro do Semear Bebê, da Escola Bíblica Infantil e do culto infantil para você trabalhar, né? Então você pode auxiliar por trás dos bastidores, né? Fechamento, né? O louvor e o ensino, ele é usado como um gancho para aplicação, aquilo que é prático, né? De repente, eu vou falar sobre mentira. O que a gente, numa maneira prática, fala sobre mentira? Reflexão sobre atitudes, levar o entendimento do plano de salvação e devemos orar junto com as crianças sobre o que foi aprendido. Equipe, rapidamente. Coordenador. Nós temos um coordenador. Responsável pela mensagem, nós temos 3 responsáveis. Professores dos grupos menores, 18. Auxiliares dos professores, 34. Equipe de recepção 5 e equipe de louvor 5 bandas. Então, basicamente, é uma equipe que quem quer trabalhar pode estar se engajando dentro dessas todas as áreas aí, né? Basicamente é isso aí. Obrigado. Rápido. Gente, nós temos um intervalo, 10 minutinhos, 10h20 a gente volta com a Brenda falando, já iniciando essa parte prática do nosso curso, que é a nossa ideia. Esse era um panorama geral. Bom dia, gente. Então, a nossa proposta de hoje é conversar sobre memorização de versículos e sobre o novo material que foi introduzido no Semear no começo do ano e que talvez ainda seja uma novidade para bastante gente. Então, vamos começar primeiro com uma palavra de oração. Senhor, obrigada por esse momento, por a gente estar refletindo sobre a memorização da sua palavra. Eu te peço que nos incomode para que possamos desejar ter a sua palavra no nosso coração e, a partir disso, poder ensiná-la para as nossas crianças. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. As próprias escrituras, elas nos falam para entesourarmos a palavra. E quando a gente pensa no tesouro, eu não sei vocês, eu imagino
uma caixa cheia de ouro, que nem aquele tesouro de pirata escondido numa ilha, ou então tesouro do tio Patinhas, todo escondido também, todo protegido. Com a palavra de Deus é diferente, porque apesar dela ser valorizada, de ser guardada, da gente dar importância para ela, quando a gente entesoura a palavra de Deus na gente, acesso é livre. O acesso é livre, o acesso é o tempo todo. E da mesma forma que um tesouro, ele é uma reserva, ele é aquela reserva para um momento de necessidade, a palavra de Deus também é a nossa reserva para o momento de necessidade que ele vai acontecer. É certo que ele vai acontecer. E a diferença é que com a palavra de Deus ela não esgota. E não é um tesouro que vai acabar. Pelo contrário. Essa pessoa da foto, Howard Rutledge, ele é um soldado americano que ele foi prisioneiro de guerra no Vietnã. E ele escreveu o seguinte livro, Na Presença dos Meus Inimigos, uma história heróica de um prisioneiro de guerra e sua esposa e a fé que o sustentou. No livro, Howard, que até os 18 anos tinha frequentado uma igreja batista, ele relata o seguinte, acho que está bem pequenininho aqui para mim também. Dá para ler aí? Então tá. Então aqui, ó. Infelizmente, eu não tinha visto a importância de memorizar versículos da Bíblia. Agora, quando eu precisei deles, já era tarde demais. Nunca sonhei que passaria quase 7 anos, 5 deles em confinamento solitário, numa prisão no Vietnã. Ou que pensar em um versículo memorizado faria diferença para que eu pudesse aguentar o dia. Uma parte de um versículo de que eu me lembrei foi: guardei no coração a tua palavra. Quantas vezes eu desejei ter realmente me empenhado para guardar a palavra de Deus em meu coração? Os versículos da palavra de Deus que eu havia memorizado ou que havia vasculhado nas memórias de outros prisioneiros foram uma fonte de força na minha vida. Ele sobreviveu com migalhas, com um pó do ouro que ele podia ter. Mas esse pó, ainda esse pozinho, foi suficiente para que ele pudesse passar 5 anos numa solitária. 5 anos, gente. A situação de Howard foi extrema. Mas nós, independentemente da nossa situação, da nossa idade, a gente vai passar pelas nossas aflições pessoais. A gente vai passar por tristeza, por angústias, por indecisões, por tentações. E é essa palavra que ela é viva, que ela vai nos confortar, que ela vai nos ensinar, que ela vai nos aconselhar. E ela vai sustentar Howard do mesmo jeito, e ela vai nos sustentar do mesmo jeito que ela sustentou Howard. A Bíblia, ela foi escrita para ser memorizada. Aqui tá as letras do alfabeto hebraico. E o salmista, que foi inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu vários salmos com o recurso do acróstico, que é a primeira letra do versículo, é a primeira letra do alfabeto hebraico. E até mesmo o Salmo 119, que tem 176 versículos, tem esse recurso. Então, até mesmo o Salmo 119 foi facilitado para ser memorizado. É da intenção do Senhor que nós memorizemos a palavra dele. E o acróstico, ele não é o único recurso mnemônico. Tem também o paralelismo. Eu acho que vocês já devem ter visto em alguma aula com Natanael, que o paralelismo como dos 3 primeiros versículos, que é a mesma ideia repetida em palavras diferentes. O paralelismo como dos últimos versículos, que é um contraste de ideias. E há outros tipos de paralelismos. Há paralelismos que desenvolvem a ideia. A gente não vai entrar nisso. Mas a grande questão é, isso facilita a memorização. Não só reforça a ideia, mas também facilita a memorização. E Deus proporcionou isso para a gente. Então, há porções das Escrituras que elas estão lá colocadas de maneira mais fácil. E nós temos que aproveitar isso. Ao longo do seu ministério... Aqui.
Agora foi. Ao longo do seu ministério, Jesus recitou as Escrituras dezenas de vezes. Ali no primeiro, que é Mateus 4:4, ele fazia referência a Deuteronômio 8:3. E em Mateus 27:46, que é o último, ele fazia referência ao Salmo 22:1. E isso foi nos seus últimos momentos de vida aqui. Nos últimos momentos, Jesus ainda se apegou às Escrituras. Olha quantas porções das Escrituras ele tinha memorizado. E Jesus é o nosso exemplo. Memorizar a palavra de Deus a torna portável. Nós não podemos assumir que a gente vai ter a nossa Bíblia conosco o tempo todo. Todo mundo deve estar com uma Bíblia aqui. Se não tiver com uma Bíblia, está com a Bíblia no celular. No celular tem várias versões. Tem também na internet. Em casa nós devemos ter muitas Bíblias. Mas há situações que a gente não tem tempo hábil para consultar a Bíblia. Você não tem condições de parar e consultar. Há situações outras que você está com a Bíblia na sua frente e a tristeza é tão grande que ela te consome. E você não consegue fazer nada. Mas aquele versículo que está memorizado, aquele que está internalizado, dele você não consegue fugir. Mesmo que você queira, dele você não consegue fugir. Na mais profunda tristeza, e eu passei por isso há um tempo atrás, o Espírito Santo ministra. Ele vai usar aquele versículo. O Fernando também relatou de ter se apegado a um determinado versículo enquanto ele passava pelo luto dele com a Giane, por todos aqueles momentos difíceis. Jesus, quando criança, ele também tinha porções das Escrituras memorizadas. Então, desde crianças, desde os seus 12 anos, pelo menos é o que está lá, a partir dos 12 anos, a gente já sabe que ele tinha porções da Bíblia memorizadas. E aqui, na parte que está sublinhada, todos que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Para um menino de 12 anos estar conversando com aqueles escribas, com aqueles sábios, aqueles conhecedores da lei, Jesus com certeza tinha muita porção memorizada da palavra. E seguindo o exemplo de Jesus, as crianças devem memorizar. Então nós devemos memorizar, porque Jesus tinha memorizado. E as crianças também devem memorizar, porque Jesus, enquanto criança, também tinha memorizado. E as nossas crianças fazem isso. O material do Semear é muito rico. E ele apresenta toda semana um versículo diferente para que as crianças possam memorizar. É parte da tarefa. Mas quando a gente fala em memorização, o trabalho não acaba na memorização. É necessária a manutenção, é necessário aquele verniz fixador. Aquele aparelho de contenção, sabe? Você usa aquele aparelho de brackets por 1 ano e meio, e aí tira. Mas quando tira, já vem o outro, que é o aparelho de contenção. Por quê? Porque se você não colocar o aparelho de contenção, todo aquele trabalho de 1 ano e meio vai ser perdido. E a mesma coisa acontece com o versículo. Acontece com a memorização. Você memorizou. Mas, se não houver o trabalho de revisão, aquele trabalho anterior da primeira fase, ele vai ser perdido. E da mesma forma como é muito mais difícil a fase dos brackets, na boca, aqueles metaizinhos, é muito mais difícil a fase da memorização. A fase da contenção, com o aparelhozinho lá, tranquilinho na boca, é bem mais tranquila, do mesmo jeito que é bem tranquila a revisão. Mas é aí que nós tropeçamos. É justamente aí que a gente se perde. E vamos ver? Quem aqui consegue se lembrar de algum versículo que tenha, não vai lembrar do versículo, né, mas a situação, que tenha memorizado um versículo e o tenha esquecido totalmente? Alguém? Só eu? São vários, né? A gente memorizou, a gente sabia. Eu sabia que eu sabia falar aquele versículo. Mas perdi, eu não sei mais. O que aconteceu?
E a mesma coisa que acontece com a gente, também acontece com as nossas crianças. Eu pedi para minha menina, de 15 anos, fazer uma enquete bem informal, num grupo de WhatsApp, um grupinho de amigos dela, de adolescentes do Impulse, perguntando quantos versículos eles têm memorizados. São crianças que cresceram na igreja, passaram pelo semear. 11 se dispuseram a responder. E o gráfico é esse. Aqui a gente vê, né, que em verde são crianças que têm de 21 a 30 versículos memorizados. Esse é o máximo. Em amarelo tem de 11 a 20 e em vermelho de 6 a 10. Imagina, de 6 a 10, quer dizer, pode ser 7, pode ser 8. Passou todo esse tempo sendo exposto a tanto versículo e ainda assim só consegue fazer uso desses poucos versículos. Trata-se de uma amostragem bem pequena, né? Foram só 11 11 adolescentes que se dispuseram a responder. A maioria nem quis responder. Mas essa amostragem, eu creio que ela representa a maioria dos nossos adolescentes. Adolescentes que passaram pela escola bíblica e semanalmente memorizaram um versículo. Mas essa memorização se perdeu da mesma forma que a nossa se perdeu. Ao longo de 8 anos, o Semear apresenta 355 versículos diferentes para as crianças. Eu contei. Eu tenho todas... Ao longo de 8 anos. Não, ao longo de todas as salas. De 4... Isso, não. A gente desconsiderou Semear Bebês, até porque Semear Bebês nem tinha na época desses adolescentes, né? Então, mas ao longo de 8 anos, o Semear apresenta 355, gente. 355 versículos diferentes para as crianças. E nessa amostragem, a gente pode ver que nem 4% foi retido. E por que essa discrepância tão grande entre o número de versículos memorizados e o número de versículos retidos? Eu posso garantir que não é falta desses adolescentes, não é falta de seus pais. Eu conheço muito desses pais e eu sei que eles levam muito a sério o ensino da palavra. Pelo menos esses pais, especificamente desses adolescentes que responderam a essas perguntas. A gente está falando de criança que fazia a tarefa, que memorizava. Mas qual que é o problema, então? Talvez a resposta para esse problema seja um número tão pequeno de versículos retidos. E isso está na segunda pergunta da enquete. Eu perguntei sobre o que acontecia depois que os adolescentes falavam o versículo para a professora. 2/3 responderam que no dia seguinte já não sabiam mais o versículo. Eu conheço criança, na verdade, que não sabe logo depois. No fim da aula já não sabe mais. 1/3 respondeu que às vezes revisava o versículo no dia seguinte. E ninguém respondeu que sempre revisava. Alguns aqui podem até estar pensando que o problema maior dessa discrepância do número de versículos propostos e os memorizados esteja no grande número de versículos apresentados pelo seminário. Eu já ouvi isso. Talvez fosse interessante diminuir o número de versículos por ano, um pouco mais de 40, quem sabe se fosse só 12, pudesse resolver. Mas, na verdade, há vários versículos que se repetem ao longo do período do semear. Esses aqui são um exemplo disso. E o primeiro está com 6 asteriscos, porque ele se repete 6 vezes. E ainda assim, as crianças não memorizam. Elas memorizam, elas só não retêm. O segundo, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, é um versículo que eu cito bastante na aula, na salinha de 9 anos. Com exceção de uma única criança, ninguém lá mais sabia. E as crianças eu ainda pergunto, não, mas foi recente que você viu esse versículo, deles ainda falam, nem soa familiar. Então, realmente, perdeu, aquela memorização perdeu. E eles memorizaram 3 vezes diferentes. Então, assim, como nós, professores, podemos fazer para que haja mais retenção?
E agora eu vou contar a minha experiência pessoal, que tem tudo a ver com semear. Então, quando a minha filha mais velha, que tem hoje 15 anos, ela começou na salinha de 4 anos da Escola Bíblica Infantil, a gente se deparou com o desafio dela ter que memorizar os versículos. E foi um desafio muito grande, foi penoso, foi desgastante, porque ela oferecia uma resistência absurda, era fora do comum. Eu gastava horas, e eu não estou exagerando, dependendo do versículo, eu gastava horas para poder fazer com que ela memorizasse. Eu continuava lá, eu insistia, ela memorizava. Depois de tanto trabalho, ela memorizava, ela falava para a professora, bonitinho. Só que assim, aquilo que é suado é mais valorizado. E como eu passava por aquilo todo domingo, de ter que gastar tanto tempo com ela, de ser desgastante, dela não querer, eu queria que então ela retivesse, já que ela memorizou, que então ela retivesse aquilo que foi memorizado. Eu pensei primeiro em fazer flashcards, eu fazia vários flashcards e escrevia o versículo, eu dava para ela ler, eu lia para ela. Várias vezes eu levava esses flashcards para viagem, enquanto a gente estava no carro, eu ficava lendo esses versículos para ela. Mas eu percebi assim, que não estava funcionando. Ainda assim, não estava dando certo, porque não era uma coisa ativa. Pelo contrário, era totalmente passivo. Para ser ativa, eu precisava estimular a memória dela para que ela falasse. Então, assim que funciona, assim teria que ser. Então, eu resolvi mudar de estratégia. Eu resolvi começar do zero, não estava dando certo até onde a gente tinha ido. Eu selecionei alguns versículos do Evangelho de João, nós trabalhamos a memorização desses versículos, e então eu fazia essa revisão ativa com ela a partir da primeira palavra do versículo. Então, se o versículo começasse, então Jesus respondeu, eu falava, então, e ela falava o resto. Algum outro, assim, ela falava o resto. E deu certo, deu muito certo. Até que chegou um outro versículo que tinha aquela mesma primeira palavra. E quantos versículos começam com assim, então, porque, para, não. Aí, eu tive que aderir a alguma outra estratégia. E aí o que me surgiu à mente foi fazer um desenho, foi pedir para que ela, na verdade, fizesse um desenho que arremetesse ao versículo. Então, ela ia fazer algum desenhinho, qualquer coisa. Poderia ser um X, mas aquele X arremetia, por exemplo, a João 3,16. Ela ia saber disso. O desenho não tinha que ficar bonito, não importava o que fosse. Era para ela, para o reconhecimento dela. E deu certo. Pela graça de Deus, foi uma bênção tão grande nas nossas vidas que hoje ela está caminhando para a marca de 500 versículos memorizados. É que Deus ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Eu nunca imaginei que a gente pudesse chegar a isso. Nunca nem passou pela minha cabeça. Eu só queria que eu não perdesse aquele trabalho que eu estava tendo durante a semana, era só isso. Funcionou com a minha menina mais velha, funcionou com as minhas 2 outras crianças, funcionou também com as crianças de uma amiga minha, uma amiga próxima, que resolveu seguir esse modelo. E quando eu comecei a substituir no Semear, há 2 anos atrás, eu levei para a sala aquilo que tinha dado certo na minha casa. É lógico que os desafios são diferentes, mas não custa tentar. E nós somos o tempo todo bombardeados com estímulos visuais. Você olha para esses logos, você consegue falar em fração de segundos, assim, você já consegue saber tudo o que é. É uma comida, é de bebê, é um carro, de onde que é. Você consegue reconhecer aquilo. Se por acaso tem algum que não faz parte da sua cultura, se alguém te explica, rapidinho você reconhece. Numa fração de segundos, você também reconhece os avisos, os comandos. E se a gente consegue fazer tantas associações através de imagens, por que a gente não usa esse recurso para aquilo que é mais importante?
Esses aí são alguns exemplos de cartõezinhos que a gente faz. Esses são os da minha casa. Tem a referência no canto superior esquerdo. Tem um buraquinho, porque eles são inseridos numa argolinha. E no corpo do cartão tem uma imagem, e essa imagem faz uma associação lógica ao versículo. Há alguns símbolos que são padrão. E dentre eles, o mais importante é a nuvem. Eu não sei se vocês estão percebendo, tem várias nuvens aí. E essas nuvens, elas representam Deus. É uma alusão a Êxodo, que Deus ele ia se manifestar para Moisés através de uma nuvem escura. Tem também a questão do povo ser guiado numa coluna de nuvem. E, então, por isso que a nuvem representa Deus. E pelo apelo lúdico dos cartõezinhos, né, dá para ver, assim, eles são bonitinhos, né? Criança gosta desse tipo de coisa. Eles têm uma excelente aceitação com as crianças. Mas o objetivo do cartão, e tem que deixar isso bem claro para a criança, não é ser mais uma figurinha bonitinha que eles vão colecionar. As minhas crianças adoram coisinha bonitinha. Uma figurinha bonitinha, um recorte. Mas, assim, com certeza a maioria das crianças da EBI também. Mas esse não é o propósito. O propósito é estabelecer uma revisão regular dos versículos memorizados. A criança vê o cartão e ela fala o versículo. O objetivo final é a gente ter algo mais ou menos assim. Vamos ver. Eu não estou conseguindo dar o... Peraí. Ops. Aqui tem que dar por aqui. Filhos, obedeça seus pais no Senhor, mas isso é justo. E se eu puder armadura de Deus para ficarem firmes contra esse lado desse diabo, para me viver a Cristo e morrer a lucro. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, seu espírito e sua atitude. A atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não consideram ser igual a Deus a ponto de lhe apegar. Mas exaltou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Fazem tudo sem murmurações sem contendas. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, chamando somente a Deus para manter Cristo Jesus nosso Senhor. Alegrem-se no Senhor, novamente digo, alegrem-se. Não andem ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O Senhor ama quem dá com alegria. A minha graça é suficiente para vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois tudo que alguém semear, ele também colherá. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obra para que ninguém se glorie. Isso eu lhes digo no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Que nenhuma palavra perversa da boca de vocês, somente é que permite para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esse aqui é um pouco de uma argolinha da Amanda. Ela tem várias argolinhas, as minhas crianças têm várias argolinhas, e o propósito da revisão é que fique assim, que a criança consiga olhar, falou, olha, fala, que nem aqui, ó. Você viu o logo do Facebook? Facebook, Apple, McDonald's. Olha, fala, tem que ser desse jeito. E na salinha de 9 anos, há várias crianças que estão conseguindo fazer desse jeito. Tem um menino lá que eu brinquei, vou levar para casa. É igualzinho, eu dou para ele, é rapidinho. E uma revisão dessas gasta o quê? Eu fiz a conta mais ou menos 3 a 5 segundos por versículo. É só isso, 3 a 5 segundos. Então, você consegue pegar uma argolinha dessa e falar 30 versículos. Às vezes, quando a gente se atrasa em casa, a gente faz 2, 3 argolinhas no mesmo dia. E esse vídeo é da Amanda quando ela tinha 11 anos, né? Então, dá para falar assim, já está um pouco mais velhinha. É o vídeo de ontem, gente.
E tem que passar o mouse de volta, né? Peraí. Aqui. Mas, ele está chegando? Ui, não chegou aqui. Aí. Aqui. Filhos, obedeçam Não, aos pais isso. e servos, isto é justo. Isso é muito De novo. Não, não quero mesmo. Esse aqui. Salmente. O S dela era difícil, né? Vocês estão conseguindo entender? Ah, daí ela errou, daí eu falei a primeira palavra, ó. É um paralelismo. Esse vídeo... Ups, agora eu vou ter que... Ah, não, deixa aqui. Pronto, fica quieta, Amanda. Esse vídeo dela pequena, eu encontrei e eu trouxe justamente para poder mostrar. Ela tinha 6 aninhos aqui. Justamente para poder mostrar que o pequenininho, ele também consegue fazer, do mesmo jeito que ele consegue fazer, reconhecer as referências dos joguinhos que ele gosta, dos desenhinhos, ele consegue colocar essa habilidade para aquilo que tem valor de verdade. Então, ele consegue olhar para os versículos e falar, o meu menininho mais novo, ele começou aos 3 anos. Aos 3 anos que ele começou a fazer os versículos. Ele começou porque ele pediu, porque ele achou bonitinho, ele viu... Muitas vezes, as crianças acham bonitinho e por isso pedem. E aí deu certo também com ele. Na sala de aula, o desafio é um pouquinho diferente de trazer esses cartõezinhos. Então, assim, a primeira coisa para apresentar o material para as crianças é preciso que elas entendam o propósito disso tudo. De novo, que não são só figurinhas, não é aquele cartãozinho que recebe no final da aula e que muitas vezes eles já deixam jogado, já perdem. O propósito é para que nós tenhamos a palavra de Deus nos nossos corações. Eu sempre menciono para eles o Salmo 119:11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.
Então, nós conversamos. Como que eu guardo no coração? O que é coração na Bíblia? As crianças precisam saber isso. O que é coração na Bíblia? E é interessante mencionar também a expressão de cor, porque de cor significa decoração. E é para a gente saber a palavra decoração. E apesar da pouca idade, as crianças elas são receptivas a essa ideia que é proposta. E é bem possível que também a maioria delas já tenham passado por uma situação de que você memorizou alguma coisa, mas logo depois esqueceu. Muitas já vão para a escola, já tem alguma atividade, algo parecido como prova, memorizou, sabia naquele dia e não sabe mais. Então, quando você coloca uma situação dessa para as crianças, explica isso, da importância da revisão, da importância da memória a longuíssimo prazo, elas conseguem se identificar, elas conseguem pensar numa situação que elas tenham memorizado alguma coisa e tenham perdido. E algo que, por certo, elas memorizaram e perderam foram os versículos da sala anterior. No mínimo, descontando os repetidos, costuma ter pelo menos uns 40 versículos por ano. Então, se você fala isso para a criança, olha, todo ano costuma ter mais ou menos 40 versículos. Vamos ver. Os versículos do ano passado. Quem consegue lembrar de algum? Quem sabe, sei lá, 5 versículos de cor? E aí eles percebem que eles não sabem. Eles não ficam constrangidos. Isso aí não é para causar nenhum tipo de constrangimento. É só uma constatação. Eles percebem que eles não sabem. E aí que é o momento de falar da coleção de versículos. O que vocês acham de vocês agora colecionarem versículos e no final do ano vocês terem pelo menos 40 versículos memorizados? E daí, assim, os olhos brilham. Ah, nossa, uau! Será? Vou contar para minha avó. Mas para isso dar certo, é fundamental que o professor, em primeiro lugar, compre a ideia. E para o professor comprar a ideia, ele precisa ter familiaridade com o material. Tem toda uma equipe de arte que está produzindo esse material, que entrega o material pronto, mas se o professor não tiver familiaridade com aquele material, se ele não entender o que é aquele cartãozinho representa, e isso varia de domingo para domingo, cada domingo vai ser um. Ele não vai conseguir entender o que é aquilo. Se ele não consegue entender o que é aquilo, ele também não consegue repassar para as crianças e estabelecer a associação lógica, e as crianças, por sua vez, não vão entender e vão desprezar aquele cartãozinho. Vai ser só uma figurinha mais bonitinha ou algo para encher a golinha deles. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, então, tem que ter o comprar da ideia, né, do professor, que é feito através do material, que ele dá uma estudada antes. E o estudar é só dar uma olhadinha, ouvir talvez um áudio que eu tenha gravado para as meninas da arte, explicando qual que é a associação. É uma coisa bem simples, mas é só entender o que é aquilo, o que aquele cartão representa. E os pais precisam comprar a ideia. Para os pais comprarem a ideia, costuma ser uma abordagenzinha no final da aula. E as crianças, então, elas compram a ideia, mas existem pré-requisitos. Então, uma vez que o professor ele compra a ideia, ele resolve, ele tem um ato de fé. Na sala de aula, ao entregar o cartão, a primeira coisa é estabelecer uma associação das imagens com o versículo para a sala toda. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o primeiro versículo, que é: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Então, tem 3 montanhinhas, e aí tem um solzinho se pondo, ele está se pondo a oeste, porque o sol se põe a oeste, é um solzinho mais escuro, e daí depois, na outra montanhinha, representa a manhã, sol está nascendo a leste, é um solzinho mais claro, sol da manhã, e ao meio-dia, o sol lá, bem alto, no centro. Choro angustiado, a figurinha chorando, e ele ouve a minha voz. Quem que é ele? É Deus. Aí está a nuvem. Esse outro: vocês são salvos pela graça.
Eu não sei se dá para ver direitinho pela imagem, mas tanto esse salvo quanto esse G aí, eles são prateados, que é para fazer uma referência a Deus. Então, vocês são salvos pela graça por meio da fé. E a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Não, a prova daquilo que esperamos e a certeza daquilo que não vemos. Então, por isso que está essa pessoinha vendada. Então, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Dom é um presente. Então, está um presente lá dentro da nuvem, porque esse presente vem de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E aí, então, a serra para poder representar obras. É também importante verificar a compreensão do vocabulário do texto, com as crianças. Na minha salinha, por exemplo, de 9 anos, ninguém sabia o que era perseverar. E aqui, esse primeiro versículo é: feliz o homem que persevera na provação. Então, ele está lá perseverando, ele está subindo um morro e mesmo estando difícil, ele continua. Então, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E do lado também, um outro versículo que traz as mesmas ideias e por isso a gente usa as mesmas ilustrações, porque tem essa coerência. Embaixo ali, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E também tem que se explicar o que é não me envergonhe, porque, o que é aquele judeu, o que é grego? Grego é grego mesmo? Porque se a criança não entender isso, essa imagem não faz sentido. Eu também aconselho que o professor tenha a sua própria argolinha. Eu tenho a minha argolinha, da salinha de 9 anos, e é essa argolinha que eu uso para poder tomar o versículo das crianças. Do mesmo jeito que os nossos pais tomavam a tabuada, os questionários, então eu uso essa argolinha para isso. A ideia é que a revisão seja cumulativa. Então, o professor deve explicar para a criança que no primeiro dia a criança vai falar o versículo 1, depois, no próximo domingo, vai falar o 1 e o 2, depois o 1, o 2 e o 3. E essa revisão, ela é rápida. Ela é rápida. Quando a criança sabe mesmo, ela é rápida. E é uma tarefa que também pode ser dividida com os auxiliares. Os auxiliares também podem fazer parte disso. Só é necessário explicar para os auxiliares como lidar com certas situações. Por exemplo, como lidar quando o aluno fala que não decorou. Eu sempre costumo perguntar para a criança, mas você não decorou por quê? Conta para mim o que aconteceu. E eu estou perguntando realmente para poder entender. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a criança fala assim, não teve tempo. E daí o que eu falo peraí, vamos tentar associar a memorização e depois a revisão, que são 2 fases diferentes, num momento que você esteja fazendo alguma outra coisa. Por exemplo, num café da manhã, enquanto você está esperando o almoço. Ou então, no carro, todas as nossas crianças andam de carro. Já tem gente aqui que está fazendo car schooling. Tem homeschooling e tem car schooling. E funciona super bem. É um tempo bem aproveitado no trânsito. Eu costumo também mostrar para as crianças que só aquele monte de versículos, uma argolinha, não serve para absolutamente nada. Eu dou esse exemplo dessa argolinha de tabuada, que ela por ela é para servir como um auxílio. Mas eu tenho que ter aquela tabuada na minha mente, porque senão não vai adiantar absolutamente nada, eu vou estar enganando a mim mesma. Seria ótimo se a gente conseguisse reter tudo que é apresentado, né? Mas não é bem assim. E existe até uma curva do esquecimento. Tem um alemão chamado Ebbinghaus, e daí depois uma universidade australiana que refez um estudo parecido. Então, essa é a curva do esquecimento. Então, primeiro a gente não sabe nada, né? A linha está lá embaixo, aí a gente aprende, vai lá para cima no primeiro dia. No segundo dia, já cai mais que 50%. Depois de uma semana, já cai mais ainda. Depois de 30 dias, que é um mês, é só um pó. E sabendo disso, eu tenho ciência de que é isso que vai acontecer com a minha aula. As crianças estão lá, naquele dia elas vão estar sabendo, mesmo que eu repita bastante, eu amo repetir, mas elas vão se esquecer.
E é por isso que eu sempre digo para elas, a parte mais importante de toda a aula é o versículo. Se tem uma coisa que vocês não podem se esquecer, é esse versículo. Toda a aula caminha para o versículo. A aplicação da aula é refletida no versículo. Então, o versículo é a parte mais importante. E a solução para essa curva do esquecimento, que é a revisão ativa e periódica, que é justamente o que esse cartãozinho faz. Eu nem sabia que existia essa curva, mas é realmente o que faz. Então, você fazendo a revisão sistemática e periódica e ativa, você consegue reter praticamente 100% daquilo que foi memorizado. Não subestimemos as nossas crianças, elas gostam de ser desafiadas e elas têm condição de fazer. Esses dias atrás mesmo, eu propus um desafio de decorar o Salmo 1. 10 crianças toparam, tinha quase 30 crianças na sala nesse dia, 10 crianças toparam. Das 10 que toparam, 9 falaram o Salmo 1. E não falaram titubeando, elas falaram com fluidez. 9 crianças. E elas ainda decoraram o versículo da semana. É claro que eu não teria desculpa para não decorar o versículo da semana. Tem que decorar o versículo da semana mais o Salmo 1. E eu conversei com elas depois, com os que memorizaram, que receberam um prêmiozinho, e estimulei para que eles continuassem revisando, porque senão eles sabiam o que ia acontecer. Eles conseguiram uma coisa tão legal, eles iam perder aquilo. E na última aula, da semana passada, eu tive a oportunidade de conversar com alguns desses e pedir para que eles recitassem de novo para mim o Salmo 1. E fizeram com perfeição. Porque o Salmo 1, se você simplesmente falar Salmo 1, a criança já consegue resgatar da memória, você nem precisa de cartãozinho. Que a oração da nossa... uma coisa que eu esqueci de falar rapidinho, é que tem criança até indo além. Tem criança que começou a desenhar os seus próprios cartõezinhos. E que tem um versículo que fala que, para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. E que essa também seja a reflexão das nossas crianças, que elas possam ter isso no coração. Bom, gente, vamos orar. Senhor, obrigada por esse tempo, obrigada pela sua palavra que nos é acessível, e eu te peço que nós não nos acomodemos em ter a sua palavra acessível a nós, seja no papel, seja na tela, mas que nós nos esforcemos para tê-la gravada no nosso coração, e para que nós possamos ser exemplo e auxílio para essas crianças nas suas memorizações pessoais. Em nome de Jesus, amém.